Você já teve grandes sonhos, daqueles que fazem o coração bater mais forte, mas sentiu um medo tão grande de falhar que acabou não fazendo nada? Como se cada passo em direção ao seu sonho fosse um risco enorme e a possibilidade de não dar certo te paralisasse. Todos nós já sentimos medo de falhar, mas para algumas pessoas, esse medo vira uma verdadeira prisão. Essa é a história de Ana, a sonhadora que tinha medo de sair do lugar. Ana vivia cercada por seus sonhos. Seu quarto era aconchegante, cheio de livros sobre lugares distantes, mapas com rotas que ela adoraria explorar e desenhos de projetos que ela imaginava realizar. No centro do quarto, uma grande janela dava para um campo ensolarado, um convite constante para o mundo lá fora. Mas Ana, apesar de tantos sonhos, tinha um medo imenso de falhar. Cada ideia, cada plano, parecia um risco grande demais. Ela passava horas planejando uma viagem incrível, traçando a rota no mapa, imaginando cada detalhe. Mas na hora de realmente arrumar as malas e dar o primeiro passo, o medo a impedia. E se algo der errado? E se eu não conseguir? Ela pensava. E a viagem ficava só no papel. Ela também tinha muitos projetos criativos. Começava a desenhar, a escrever, a montar algo novo com entusiasmo. Mas no meio do caminho, a insegurança sobre o resultado final a bloqueava. Será que vai ficar bom? E se ninguém gostar? E o projeto ficava inacabado, junto com tantos outros. Ana colecionava ideias em cadernos, mas raramente as transformava em realidade. O medo de que suas ideias não fossem boas o suficiente, ou de que ela não soubesse como executá-las, a mantinha presa no mundo dos sonhos, sem nunca se arriscar a torná-los reais. O quarto aconchegante, que deveria ser um lugar de inspiração, tinha se tornado uma espécie de refúgio seguro contra o risco de tentar. Um dia, sentada no meio de seus mapas, livros e projetos inacabados, sentindo o peso de tantos sonhos não vividos, Ana viu um velho guardião surgir em seu quarto. Ele tinha um olhar gentil e um sorriso compreensivo. "Bem-vinda ao quarto dos sonhos, Ana", disse o guardião. Ou talvez devesse dizer, à prisão dos sonhos não realizados. Você está aqui porque, apesar de sonhar tanto, tem muito medo de falhar. Ana, com lágrimas nos olhos, confessou seus medos, sua insegurança e a tristeza de ver seus sonhos apenas no papel. O guardião ouviu com paciência. "O medo de falhar é uma das prisões mais comuns que construímos para nós mesmos, Ana", disse ele. "Ele te sussurra que é melhor não tentar do que correr o risco de errar. Mas a verdade é que a vida acontece justamente quando nos arriscamos, quando damos passos mesmo sem ter todas as garantias. A verdadeira liberdade não é a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar dele." O guardião então entregou a Ana uma pequena chave dourada. "Esta chave representa a coragem e a ação", explicou. "Ela não elimina o medo, mas te dá a força para enfrentá-lo. Use-a para abrir aquela janela e dar o primeiro passo para fora, em direção aos seus sonhos, mesmo que seu coração esteja acelerado." Ana olhou para a chave. Era pequena, mas parecia carregar um grande poder. Sentiu medo, mas também uma faísca de esperança e uma vontade de finalmente tentar. Segurando firme a chave, Ana caminhou até a grande janela. Suas mãos tremiam um pouco, mas ela respirou fundo. Girou a chave na fechadura e a janela se abriu, revelando o campo ensolarado e convidativo. Com o coração batendo forte, ela deu o primeiro passo para fora. Sentiu o calor do sol em seu rosto e o vento suave. Era assustador, mas também incrivelmente libertador.
Ana percebeu que o medo de falhar a tinha impedido de viver de verdade. Ela decidiu que, a partir daquele momento, daria um passo de cada vez, mesmo com medo. O importante era estar em movimento, tentando, aprendendo. Ela continuou a caminhar, enfrentando seus receios, mas agora com a sensação de que cada passo, por menor que fosse, era uma vitória. A história de Ana é um lembrete para todos nós. Quantas vezes já tivemos grandes sonhos, mas deixamos que o medo de falhar nos paralisasse? Quantas oportunidades perdemos por não nos sentirmos prontos ou por temermos o julgamento? A verdade é que o medo de falhar é uma prisão que só existe enquanto damos poder a ele. A única maneira de realmente avançar e realizar nossos sonhos é enfrentar esse medo e dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja com o coração na mão. O segredo não é esperar o medo desaparecer, porque ele pode nunca ir embora completamente. O segredo é ter a coragem de agir apesar do medo, valorizando a ação e o aprendizado que vem com cada tentativa, mais do que a busca por uma perfeição ou um sucesso garantido. E agora eu te pergunto, qual sonho você tem guardado aí dentro, com medo de tentar? Qual é o primeiro pequeno passo que você pode dar hoje para começar a tirá-lo do papel, mesmo que sinta um frio na barriga? Comenta aqui e compartilhe essa história com quem você acha que precisa desse empurrãozinho para vencer o medo e ir atrás dos seus sonhos. Se essa história fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no Trilha Interior para mais histórias inspiradoras, pois nossa jornada de aprendizado e crescimento continua. Novas séries, novas histórias e novas ferramentas para explorarmos juntos esta aventura que é viver plenamente. Lembre-se, o medo de falhar só tem poder sobre nós enquanto nos mantém paralisados. Enfrente o medo, dê o primeiro passo e descubra a incrível liberdade e a força que existem na ação.